O concelho de Lagoa, criado em 1522, conta atualmente com cerca de 14.400 habitantes que se dedicam à agricultura, silvicultura e à atividade empresarial. A indústria no concelho começou com as fábricas de cerâmica e destilarias de álcool no século XIX, abrangendo mais tarde a produção de sabão e rações. Do património arquitetónico do concelho, destacamos a Igreja Matriz de Santa Cruz e antigo Convento de São Francisco. Hoje a cidade de Lagoa tem modernas infraestruturas como o Expolab, o Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores e a Pousada da Juventude. A Vila Água de Pau faz parte do concelho da Lagoa, na costa sul da ilha de São Miguel, na região autónoma dos Açores. Tem cerca de 3.000 habitantes que se dedicam maioritariamente à agropecuária e à agricultura. O artesanato tem forte implantação na localidade, sendo de realçar os trabalhos em vime e tecelagem. Do património desta vila, que festeja este ano 500 anos, destaca-se o casario alinhado e colorido das ruas, a igreja paroquial, dedicada à Nossa Senhora dos Anjos, e os fontanários e o convento da Caloura. O lugar da Caloura é um lugar de veraneio muito procurado pelos turistas e por muitos habitantes da ilha. Destaca-se ainda a freguesia de Ribeira Chã, com cerca de 360 habitantes, onde se pode visitar os núcleos museológicos de arte sacra e de etnografia, o quintal etnográfico e o museu agrícola. A religiosidade dos habitantes está bem presente em atividades como a procissão de Nossa Senhora dos Anjos, Ao nível musical, a Filarmónica de Água de Pau representa um papel muito importante. Para além disso, a Casa do Povo e a Junta de Freguesia dinamizam diversas atividades culturais. O desporto está representado pelo Santiago Futebol Clube. É neste ambiente natural, social e cultural que se enquadra a Escola Básica Integrada de Água de Pau. A escola, construída de raiz, foi inaugurada em 2012. Tem uma estrutura arquitetónica moderna e funcional. A escola tem cerca de 650 alunos do pré-escolar ao 9º ano. Para além das turmas de ensino regular, a escola dinamiza programas diversos, projetos e iniciativas inovadoras que não se limitam à aprendizagem formal, como é o caso do Clube Europeu. Os Açores e a Europa, nós vamos continuar. Incansáveis de Estrasburgo, conseguimos viajar. É a apresentação. Está a começar, pois prestem atenção. Que importantes somos. Este é o projeto Açores e Europa
Olá, sou o Tomás e vou apresentar o nosso clube. Nós no clube somos 25 alunos e 5 professores. E estamos reunidos aqui às quartas-feiras para aprender muitas coisas sobre a Europa. Já sabemos que a União Europeia tem 28 países e que Portugal entrou em 1986 na União Europeia. Sabemos que os símbolos da União Europeia são o hino, a bandeira e a divisa e que as principais instituições são o Conselho da Europa, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu. Vamos então saber o que acham os meus colegas acerca do clube. Olá Raquel, gostas de estar no Clube Europeu? Sim, gosto muito. Já cá estou desde o ano passado e é muito fixe aprender coisas sobre a Europa. E agora o que estão a fazer? Estamos aqui a visitar o nosso blog para participar no concurso Uma Nova Narrativa para a Europa. Interessante. Do que se trata esse concurso, Mariana? Estamos a requerer informações sobre o futuro da Europa e pedimos ajuda ao eurodeputado Ricardo Serrano Santos para nos ajudar. Tomás, queres ver um pouco da nossa entrevista? Sim, pode ser. Quais as principais questões que estão a ser discutidas no Parlamento Europeu e que dizem diretamente respeito aos Açores e que têm tido uma intervenção da sua parte? Portanto, olha, uma das grandes questões é o futuro do mercado do leite, não é? Tem particular interesse para os Açores, uma vez que os Açores, a economia dos Açores depende muito da agricultura e do futuro do leite. E, portanto, esse é um assunto. O outro está relacionado com as pescas, com os transportes, com o turismo, mas também com o conhecimento e com a investigação no mar, com a cooperação entre os Estados Unidos, o Canadá e a União Europeia, a que também está agora a ser chamado o Brasil no âmbito de uma estratégia de investigação marinha para o Oceano Atlântico. Qual o papel da União Europeia no momento? Eu acho que neste momento, pelos princípios de solidariedade, de perspectivas sobre a sustentabilidade, as questões sociais, o apoio às minorias, a União Europeia de facto marca uma posição no mundo, na política internacional, que é diferente e em que muitos outros países podem acreditar e encontrar nos diplomatas e na política europeia um grande apoio ao seu desenvolvimento. Por outro lado, a União Europeia apoia muitos países em vias de desenvolvimento e apoia-os não só economicamente, como em apoio ao seu desenvolvimento cultural, à integração dos seus jovens, à integração mundial do seu povo. Como acha que será o futuro da União Europeia? Bem, eu vejo o futuro da União Europeia com otimismo. Eu acho que a Europa, de facto, tem muito futuro para todos os cidadãos europeus, para os países do Norte, do Sul, do Leste e do Oeste, e é nela que temos que apostar. Eu acho que neste momento não há possibilidade de voltar atrás, era perfeitamente desastroso. Temos que apostar mais e mais na Europa e em Portugal, obviamente. Ao longo dos anos nós temos tido muitos investimentos aqui nos Açores que foram importantíssimos para o nosso crescimento e para a vossa escola, por exemplo. Que mensagem daria aos jovens para que estes se tornassem cidadãos europeus mais participativos e interessados pelas questões europeias? Olha, estes programas que vocês têm relacionados com os clubes europeus e a possibilidade de haver relações entre diferentes que existem por toda a Europa, vai-vos permitir, por exemplo, abrir horizontes, fazer intercâmbios que vão para além, por exemplo, da visita que pretendem e que certamente irão fazer ao Parlamento Europeu, mas também intercâmbios que vocês vão conquistar de forma pessoal para que possam visitar e estar com os vossos colegas, com os outros jovens da Europa e aprender mutuamente a organizarem-se para que isso possa acontecer. Há muitos programas para jovens. É importante que vocês acedam à informação sobre esses programas e os explorem. Não esperem que a informação vos caia simplesmente no colo. É preciso fazer pesquisa, e vocês têm a internet atualmente em que essa pesquisa está totalmente acessível, e aventurar-se de facto a ir lá fora, a trazer colegas para virem também aos Açores e expandirem os vossos horizontes. Muito bem, e já concluíram a vossa história? Não, esta nova narrativa vai continuar durante todo este ano europeu para o desenvolvimento, com outros políticos que virão à nossa escola participar no projeto Os Açores e Europa,
Contudo, podemos dizer que estes jovens europeus querem uma Europa com mais justiça, igualdade entre países, paz, emprego, uma Europa que traga um futuro melhor para todos. Foi também nessa perspectiva que a eurodeputada Sofia Ribeiro veio ao Clube Europeu falar da sua ação no Parlamento Europeu. Como está a ser a sua experiência como eurodeputada? É uma experiência muito enriquecedora e muito exigente. Nós estamos neste momento a enfrentar desafios na Europa muito grandes, quer pela situação de crise, novos alguns, quer pela situação de crise que enfrentamos, crise económica, crise também com efeitos sociais, quer pelos grandes problemas que temos tido ultimamente a nível da segurança, e depois temos um grande desafio que é podermos contribuir para o desenvolvimento dos nossos países, das nossas regiões. Isso é muito exigente, mas também é muito gratificante. Quais as principais vantagens em Portugal pertencer à União Europeia? Aqui nesta escola a resposta é logo de imediato muito fácil. Nós não tínhamos metade das infraestruturas que temos no nosso país e também na nossa região se não tivéssemos tido o apoio da União Europeia. A própria EBI da Água de Pau, este edifício central desta escola, foi construído com isso. Agora, para além de todo o dinheirinho que a gente recebe da União Europeia, nós temos depois uma outra vantagem, para já uma união cultural. Termos uma identidade comum na União Europeia, termos a possibilidade de facilmente acedermos a outros serviços, outros programas, termos também outras condições de segurança no nosso país. E isto naquela máxima, velha máxima, de que é um por todos e todos por um. Em vez de estarmos sozinhos a tentar arrumar para um lado, se estivermos todos unidos, apesar da diversidade, lá está o lema da União Europeia, em vez de estarmos sozinhos, estamos unidos na diversidade para tentarmos mais facilmente chegarmos a um objetivo comum. Quais são as principais questões que estão a ser discutidas no Parlamento Europeu que dizem respeito aos Açores? Há uma questão que vai ser debatida em todo o mandato, é o que diz respeito à empregabilidade e às condições de formação e de emprego dos nossos jovens. Não é só um problema dos Açores, não é só um problema nacional, é um problema de toda a União Europeia, que está depois também associado a um outro grande problema, que é do envelhecimento. Especificamente para os Açores, neste momento, há uma outra área que é importantíssima, que é a área da pecuária. Nós dependemos muito dos produtos lácteos, do leite e dos seus derivados, e estamos agora a passar por um desafio na União Europeia que diz respeito ao fim das cotas leiteiras. E esse é um problema que nós temos que adaptar a região àquele que é o fim das cotas, e também temos que fazer com que a nível da União Europeia tenham em conta as especificidades dos Açores e de outras regiões semelhantes a nós, para que não tenhamos assim um embate muito grande. E, portanto, este tem sido um desafio muito grande em termos de trabalhos práticos com a implementação dos Açores nos últimos tempos. Neste ano europeu para o desenvolvimento, qual o papel da União Europeia à ajuda aos países mais pobres? Olha, em primeiro lugar, eu tenho que salientar que este é o primeiro ano europeu que faz referência às relações externas da União Europeia. Nós temos estado sempre a comemorar anos europeus, olhar para dentro. E agora vamos informar, vamos tentar todos em conjunto, e o Clube Europeu da EBI e da Água de Pau pode contribuir muito para isso, a ajudar a divulgar aquela que é a missão da União Europeia no mundo. E nós temos um grande desafio, que é, em primeiro lugar, o desafio de tentarmos combater a pobreza. Nós temos mais de um milhão de pessoas que estão em risco de pobreza extrema. Estamos a falar de gente que vive com menos de €1 por dia. Portanto, é muito pouco. E a União Europeia tem um papel ativo a nível da segurança, dando apoio financeiro e material e humano em várias áreas, na área da saúde, na área do ensino. Como acha que vai ser o futuro da União Europeia? Nós estamos agora a passar por uma série de desafios, mas a União Europeia foi criada com vista ao desenvolvimento da paz e da solidariedade. Resposta sucinta: estamos já a enfrentar um período de grandes desafios, mas a União Europeia, no seu todo, como ela foi pensada, continuará com certeza a existir dentro de cada um de nós.
A presença dos eurodeputados açorianos possibilitou um contato direto dos políticos europeus com os jovens, contribuindo para um melhor conhecimento da União Europeia, das suas políticas e instituições, um trabalho reconhecido pela comunidade e pelos próprios pais dos alunos. Este clube é muito importante para as minhas filhas e não só, também para os outros elementos do clube, porque eles ficam todos a aprender muito mais sobre a Europa, sobre a União Europeia. E é também para nós um orgulho, como pais, vê-los empenhados e muito entusiasmados com a participar em todas as atividades. O projeto Os Açores e a Europa foi diversas vezes noticiado nos jornais e na televisão dos Açores. O prémio nacional que a equipa do Clube da Escola Básica Integrada de Água de Pau recebeu no âmbito do concurso Sonhar e Construir a Europa no dia 9 de maio, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, foi o reconhecimento da dedicação, trabalho e empenho dos alunos e professores do clube. O clube contou com o apoio da Secretaria Regional da Presidência para as Relações Externas e com a Direção Regional da Juventude. É uma obrigação das entidades públicas promoverem e apoiarem este entusiasmo dos jovens, o conhecimento pelas questões da União Europeia. Todos nós sabemos que a construção da nossa autonomia, do futuro do nosso país, da Europa, se fará acima de tudo com os jovens, com esta nova geração que desponta agora e que tem imensos desafios pelo caminho. E, portanto, é acima de tudo uma obrigação que vemos correspondida. E por isso há uma obrigação acrescida quando vemos o entusiasmo, a vontade e a qualidade dos trabalhos que são feitos, como é o caso do vosso clube e da vossa escola. Eu diria que, acima de tudo, os jovens não se podem resignar a ouvirem que só há um caminho, só há uma via para a Europa. As lições que Schuman e Monnet nos deram há mais de 60 anos atrás, e a construção europeia ao longo de todos estes anos é precisamente uma construção que vai ao encontro dos desafios, que vai no caminho de encontrar vias originais, criativas para superar esses desafios. Os jovens não podem aceitar que lhes digam que só há um caminho para a Europa. Os jovens devem pôr em causa tudo o que existe, tudo o que a Europa nos deu, tudo o que a Europa pode construir, pôr em causa no sentido de discutir, de se interessarem, conhecerem e ousarem pensar em outras vias, em outros caminhos. Mais do que os pensamentos anti-europeus que hoje ouvimos, portanto, os países da Europa, mais do que este perigo, o perigo maior é, de facto, não haver alternativas. E essas alternativas estão nesta nova geração. Esta nova geração que tem que encontrar estas vias, tem que encontrar respostas para o envelhecimento da Europa, tem que encontrar respostas para a questão das migrações, tem que encontrar respostas para as questões ambientais. Tem que saber se quer uma Europa amiga do ambiente ou se quer uma Europa em que os valores do mercado são supremos e acima de questões sociais ou mesmo ambientais. Tem que saber se quer uma Europa verdadeiramente unida, solidária e trabalhar para isso, ou se quer uma Europa dividida entre norte, entre sul, centros, periferias, ricos, pobres. Enfim, tem que pensar, tem que debater e depois tem que trabalhar, tem que manifestar a sua opinião, tem que votar, tem que exercer a sua cidadania. E, portanto, resumindo tudo aquilo que os nossos jovens podem fazer e já fazem para a Europa, é exercer a sua cidadania, começando nas escolas, trabalhando sobre os assuntos da União Europeia, fazendo uso dos instrumentos que a União Europeia, o que o Governo Regional põe à sua disposição, programas de estágio, programas de mobilidade, enriquecer a sua formação, mas sempre, nunca desistir de saber o que quer para a Europa.